Então, a gente vai seguir aqui com a nossa programação e teremos o nosso próximo painel, que é temático sobre diversidade e inclusão. E, para compor a nossa mesa, nós vamos convidar aqui, também em ordem alfabética, a Ana Bernardino, que é gerente jurídica de compliance da ArcelorMittal. Tudo bem, Ana? Por favor, fique à vontade. Convidaremos também a Fernanda Galvão, que é advogada especialista em programas de compliance da VLF Advogados. E a Maria Clara Fernandes, que é gerente de ESG e diversidade e inclusão da VLI Logística. Ok? Fiquem à vontade para pegar os microfones. Eu vou fazer uma troca aqui dos copos, das águas, vou abastecendo vocês. E eu começo passando a palavra para a Fernanda, que é quem vai conduzir essa conversa aqui com a gente hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo. Sejam muito bem-vindas, Fernanda. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito contente aqui de ver a sala cheia, muitos rostinhos aí novos, assim, novos de idade, né? Porque eu não conheço vocês, então, enfim, vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Galvão, eu trabalho no VLF Advogados, eu estou à frente da área de compliance, consultoria e contratos. E a gente presta serviços de consultoria para diversos clientes. Então, eu vou coordenar esse painel aqui hoje com a minha visão de escritório, ao lado de duas profissionais de grandes empresas relevantes aí do cenário nacional. E eu acho que vai ser bem interessante a nossa compartilhamento aí de ideias, de diferentes visões. Então, começando só agradecendo a presença de vocês e vamos começar então. Então, o nosso painel é sobre ESG, compliance, diversidade e inclusão. Então, assim, eu vou tentar evitar ao máximo repetir o que já foi falado sobre ESG no painel anterior. Foi bem focado em ambiental. E o nosso aqui, a nossa ideia é focar muito no S do ESG, né, essas 3 letrinhas que têm sido muito faladas aí na mídia, no contexto das empresas. Em português, né, a ESG, eu sou uma amante da língua portuguesa, então gosto de falar o termo em português também, ambiental, social e governança. Então, agora nós vamos conversar mais focado na letra S, no social. E o tema do momento, não tem como falar do S sem passar pela diversidade e inclusão. E a primeira vez assim, que eu fui estudar sobre o tema diversidade e inclusão, eu aprendi de uma maneira bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês que todo mundo que trabalha com esse tema gosta de dar esse exemplo, né, de diversidade e inclusão. Diversidade é você convidar a pessoa para a festa, inclusão é você chamar a pessoa para dançar. E não tem como você falar desse tema sem falar sobre pertencimento. Porque de nada adianta as empresas tomarem uma série de medidas, ações afirmativas, que a gente vai falar sobre elas logo a mais, e não trazer pessoas diversas, ter um ambiente inclusivo e não nutrir a questão do pertencimento. Então, o pertencimento ele é essencial. Ele voltando para o meu exemplo da festa, é deixar a pessoa escolher a música. Isso significa trazer a pessoa para os processos decisórios. Eu não estou ali contratando uma pessoa diversa só para bater uma meta, para fazer bonito para os meus consumidores, mas vai além disso.
E o tema ESG, ele engloba diversas áreas, né, da empresa. Não é uma única área que cuida do tema. E o compliance, a área de compliance é uma delas que trabalha muito junto com o tema diversidade e inclusão. É uma matéria interdisciplinar, então, falando um pouco sobre o que o Felipe falou no painel anterior, é uma área que tem muitas oportunidades para vocês aí que vão ingressar recentemente, assim, daqui a pouco no mercado de trabalho. Então, vou explicar um pouquinho sobre, já vou passar para a Ana falar sobre como o papel do compliance exerce na diversidade e inclusão. E compliance, para quem não está familiarizado com o termo, é você estar em conformidade com as leis, em conformidade com as regras internas das empresas. E tudo isso sempre vem na regra número 1 de todas, que ela cabe em qualquer lugar, que é relacionada a respeito. Compliance é uma construção, todo dia você tem que cuidar dos temas de respeito, de integridade, e é o começo de tudo, né, para se chegar nos temas de diversidade e inclusão. Então, eu queria saber da Ana, que está numa grande empresa, que tem um programa de compliance já muito consolidado. Queria saber como que situa o tema aí da diversidade e inclusão no S, né, do ASG. Obviamente que isso não foi uma construção, como eu disse, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho a jornada da ArcelorMittal nesse aspecto. Obrigada, Fernanda. Eu sou a Ana, né? Boa tarde a todos. A Fernanda, tenho trabalhado com ela em alguns temas, aí, em relação à empresa, escritório, como cliente. Então, ela conhece bem o programa de integridade da Celor. Me convidou aqui para essa mesa. Então, acho que eu queria, antes de falar um pouco da diversidade e inclusão, porque a diversidade e inclusão dentro da Celor, ela permeia várias áreas, né? E eu fico ali com compliance, dentro do jurídico, com os temas de compliance como fomentadora desse programa de integridade, né? E aí eu vou dar um passo atrás de como que surgiu a questão da diversidade e inclusão lá na Celor, porque ela vem muito antes dela vem o programa de integridade como a base, né? Vou falar um pouquinho dos 3 pilares, que nada mais é que o programa de diversidade e inclusão ele é um desdobramento de um dos pilares do programa de integridade. Mas eu vou só um passinho atrás, um pouco mais de paciência, só para vocês entenderem onde que a gente se situa aqui. A apresentação da Celor. Mas eu vou falar aqui sem apresentação, porque eu gosto das figuras, porque eu acho que ilustra o que eu estou falando. A Celor é uma empresa de siderurgia, muita gente conhecia Belgo Mineira, né? Eu tenho orgulho de falar que ela, no Brasil ela nasce em Minas Gerais, né? Mas ela está em 60 países no mundo e ela, sendo global, ela precisou de ter um programa global. E aí cabe a gente aqui do jurídico, da Celor, da área de compliance, tropicalizar as políticas, né? Trazer para uma realidade nossa no Brasil. Né? Então, o que a empresa fez? Né? A empresa, só voltando, né? Uma empresa siderúrgica, a gente está na mineração, a gente está na biofloresta, a gente tem energia, mas o foco da companhia é aço, produção de aço. Né? A gente tem aços planos, aços longos, a gente abastece aí, a parte de automotiva, a parte de eletrodomésticos, só apresentando. Muita gente não conhece, não sabe o que é a ArcelorMittal. E, então, como global, a gente vem e tropicaliza essas políticas. Né? Então, o programa começa lá atrás. E aí, o que é compliance? A Fernanda acabou de explicar. O compliance, lá em 2013, no Brasil, era visto, o compliance que a gente chama de 1.0, era visto como compliance basicamente anticorrupção. As pessoas só olhavam questões de corrupção. Mas por que isso?
porque a gente estava em 2013, não sei se vocês lembram, foi a promulgação da lei anticorrupção no país. A gente teve aí, logo depois, Lava Jato. Então, a gente estava num momento, num cenário brasileiro, onde as empresas estavam correndo atrás para que suas áreas estejam preparadas para as questões de compliance. Né? Lá, 2013, 2014, 2015. E aí, eu chamo de compliance 1.0. Depois, a gente vem aí com Compliance 2.0, que é justamente direitos humanos, diversidade e inclusão. E a CELO foi caminhando junto. Só que o programa de compliance da CELO, ele começa lá em 2007. Justamente por ser uma empresa global, lá em 2007 a gente lança... Obrigada, eu passo aqui? Isso. Tá. Ótimo. Aqui foi só uma apresentaçãozinha, acho que eu já falei um pouco. E olha o ESG, aí, o ESG aqui no nosso propósito. Aços inteligentes para pessoas e planeta. Né? Eu tenho o social aí na minha primeira coisa, pessoas. Né? Aqui é só uma introdução, falei um pouquinho, mas aqui começa a história do compliance. Não só mais uma visão Brasil, tá, gente? Porque eu vou mostrar a linha do tempo do programa lá dentro da CELO. Então, aí vem o Compliance 2.0, que foco em direitos humanos e DI. Olha só, 2.0. A gente já está lá no 4. Mas o 3 é o ESG, foi o boom, né? E os 2 últimos anos só se falam nisso, né? Mas o que é? Foco nas pessoas, na cadeia de suprimentos, né? Na sustentabilidade, né? Nas transparências dos relatórios. Hoje, meus stakeholders, a comunidade, ela exige essa transparência. Né? Os meus players, né? A sociedade, ela quer saber como que o aço é produzido. Né? E o 4.0, que a gente está na era digital. Né? Você vê a Target falando, que é uma empresa, né, tecnológica, fazendo um evento de compliance. Né? A gente está aqui falando exatamente disso. Então, é usar a tecnologia para nos comunicar. Né? E aí vem outra uma história que é a inteligência artificial, aí entra a ética, até onde vai. Mas aí é um papo para outro painel. Aqui a linha do tempo do programa de integridade, como eu falei, eu começo lá em 2007, um pouquinho antes da legislação anticorrupção no Brasil, um pouquinho antes desse Compliance 1.0 que eu expliquei. Por quê? O aço, a siderurgia, é um mercado homogêneo. São poucos players no mundo. Então, o CAD conhece muito bem o nosso setor. Então, a gente começa com a política de defesa da concorrência, uma política antitrust. Foi a primeira política do grupo, antes mesmo do Código de Conduta, lá em 2007. Depois, a gente começa o Código de Conduta. Lá em 2009, eu já tenho uma política de diversidade e inclusão, veja bem, política global, tá, gente? Em 2010, eu tenho uma política de direitos humanos, eu tenho uma política de proteção de dados, eu acho que em 2013, olha só, a nossa lei é recente de proteção de dados. Mas o que eu tive que fazer? Vem uma legislação brasileira, eu tenho que tropicalizar minha política lá de 2013. Né? Então, em 2020, eu faço toda uma reestruturação dentro da companhia para atender a política de proteção de dados, por exemplo. Né? Então, é meu papel aqui tropicalizar e trazer isso para dentro da companhia. E aqui é o Código de Conduta. Eu queria chamar a atenção aqui para os itens 5, 6 e 7, né? Que é justamente o S. O que é o social? Para mim, é prática de inclusão, garantir direitos trabalhistas e um ambiente saúde seguro, né? Um ambiente laboral saúde seguro. Então, isso aqui são as minhas premissas do meu código de conduta. É um código que todo empregado que entra, ele precisa ser treinado, ele precisa entender o ambiente que ele está entrando, e é um trabalho diário, né, gente? Porque a gente sabe assim, que as pessoas... ali dentro do ambiente laboral, está todo mundo na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, né? Cada um na sua realidade de vivência, de casa. Então, assim, ter um ambiente respeitoso o primeiro, é a base, a Fernanda já tinha comentado. Né? Então, o Código de Conduta vem trazendo essas premissas. É a minha política, é a minha espinha dorsal do programa. E aí desdobra várias outras políticas. Né? E aí, como começa a diversidade e inclusão? Fernanda, você fica à vontade, tá? Se você quiser me interromper. Como começa a diversidade e inclusão? Eu tenho, lá em 2014, eu sempre chamei programa de compliance, em 2014, a empresa entendeu que o compliance estar de acordo com as leis. Isso é o básico. Ele tem que atender a legislação em todos os 60 países que a CELO está. Né? Então, a gente tem que atender a legislação em todas elas. Então, o que a gente entendeu? O que o grupo entendeu?
não basta estar em compliance. Então, ele lança o programa, não é mais programa de compliance, é programa de integridade. Né? E vem e lança os 3 pilares da integridade, que são esses aí: honestidade, transparência, respeito, dignidade e exemplaridade. São os 3 pilares. Então, isso a gente fez campanha, a gente colou adesivo, a gente vem com um trabalho de aculturamento dentro da companhia. E da onde que vem a diversidade e inclusão? Respeito e dignidade. É um desdobramento desse pilar. Então, lá em 2019... minha política, eu falei, né, comentei que a minha política de diversidade e inclusão é de 2009 e uma política de direitos humanos de 2010. Mas lá em 2019, eu venho e lanço, eu não, né, gente? Quando eu falo eu estou falando a ArcelorMittal. Mas a ArcelorMittal vem no Brasil e lança um programa de diversidade e inclusão. E aí ele mobiliza as pessoas, mais de 1.300 pessoas engajadas, e divide em 4 grandes grupos, né? Diversidade racial, equidade de gênero, LGBTI+, e pessoas com deficiências. Então, existem lideranças dentro de cada uma desses grupos, sponsors e pessoas engajadas a trabalhar nesses temas. Né? E, então, o que eu faço em 2020? 2019 o lançamento, 2020, o que eu venho e faço? Eu conscientizo. As pessoas não sabiam o que é diversidade e inclusão. Então, eu contrato consultoria, eu treino. A liderança fez treinamento de viés inconsciente, porque eles precisam entender, né, que campo que eles estão trabalhando. Então, 2020 foi um ano de grandes parcerias. A gente fez parceria com a ONU Mulheres, a gente fez parceria com uma plataforma de emprego de pessoas trans, que é Emprego Trans, é a maior plataforma hoje. Então, a gente faz parcerias nesse primeiro momento. 2021, 2022, 2023, vem com, além de campanhas, a gente começa a vir com ações efetivas. Né? Tem uma meta dentro da companhia de, até 2030, a gente ter 20% de líderes mulheres, né, em cargos de liderança. A gente hoje tem 22, se eu não me engano. Já tivemos uma evolução dentro do próprio programa. E a gente mapeou também esse público dentro da companhia. Então, a gente tinha 12% no quadro geral de mulheres, desde 2021. Em 2022, a gente já tem 14% de mulheres no quadro. E, quando eu falo no quadro, eu estou falando de uma siderurgia, de um escopo, né, de uma atividade, né, que é predominantemente homem, né, siderurgia. Então, a gente vem também com ações de melhorias em banheiros, vestiários, até nos uniformes. Né, a gente viu que não era confortável para mulheres. Tem parcerias com o SESI, que é de elas na siderurgia. Então, a gente tem que... não adianta falar que a gente quer incluir se a gente não treinar, se a gente não ir nas faculdades, incentivar as áreas de exatas, de engenharia, para elas estarem na operação. Né? Então, foram feitas algumas parcerias dentro da companhia. É basicamente isso que a gente caminhou aí ao longo, desde 2019 até 2023. Nossa, foi, como vocês podem ver, uma trajetória longa aí, né, desde 2007. E o que tem se notado é que, nos últimos anos, realmente o foco está nas pessoas. Realmente mostra uma evolução do tema. Né? E agora eu vou passar um pouquinho para Maria Clara contar para a gente como que tem sido a jornada de cuidar das pessoas sobre o aspecto de diversidade e inclusão. E você que tem aí a experiência bem específica, né, na gerência de sustentabilidade, acho que vai poder contar para a gente um pouquinho com mais detalhes. Né? O foco da Ana foi mostrar como que a diversidade e inclusão está inserida no compliance, e agora você vai contar para a gente um pouquinho mais específico das medidas que têm se tomado. Enfim, o tema é muito abrangente. Né? É preciso aí as empresas escolherem os principais focos e tomar as medidas nesse caminho. Conta para a gente como que foi na VLI e como tem sido. Boa tarde, gente. Já estava animada de estar aqui. Aí, na hora que eu cheguei e vi essa plateia, eu fiquei mais feliz ainda. Acho que a gente vai estar em grande estilo hoje. Né? Bom, eu sou Maria Clara, gerente de ESG, Diversidade e Inclusão da VLI. A Luciana, que é a nossa gerente de ética, já esteve aqui de manhã com vocês, né? Então, não vou falar um pouquinho da VLI, imagino que a Lu já tenha falado. A ArcelorMittal é um cliente importante da VLI, né? Então, muito bom estar aqui com a Ana, dividindo esse painel.
E eu acho que a gente tem jornadas muito parecidas, né? Assim, você contando, várias coisas vão se conectando. Eu acho que a maior parte das empresas está nessa jornada porque realmente não temos opção, né, mais de não estar nessa jornada. E temos lá os grupos de afinidade também, né? Além dos que a Ana trouxe aqui da ArcelorMittal, a gente tem um quinto, que é o grupo de gerações. E a gente trabalha para todos, né? A gente tem desafio nos 5 temas, mas a gente precisa priorizar. Então, em 2021, a VLI lançou a sua agenda ESG, que é essa que vocês estão vendo. Opa, saiu. A gente tem 6 compromissos públicos, né, que a gente assumiu, compromissos que a gente vai alcançar até 2030. Esses compromissos estão conectados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí a gente dividiu esses 6 compromissos em 3 grandes pilares, que é a segurança das operações, valor para as segurança das operações, valor para as relações e legado para o planeta. E aí, quando a gente olha ali para o último, né, que está ali, valor para as relações, a gente tem 2 compromissos públicos, que tratam sobre diversidade e inclusão. Um mais direto, que é a gente alcançar 30% de mulheres em posições de alta liderança até 2025. Esse é o nosso único compromisso, que é até 2025, os demais são até 2030, esse especificamente é até 2025. Então, a gente está agora, exatamente hoje, com 23%, e a gente espera fechar o ano com 24% de mulheres em posições de alta liderança. E a gente tem um compromisso ali também de sensibilizar nossos clientes e fornecedores para temas de ética e diversidade e inclusão, né? E esse compromisso não trata ética e diversidade e inclusão juntos à toa, né? Realmente, a gente precisa ter um ambiente ético e íntegro para a gente conseguir ter a diversidade e inclusão, né? Diversidade e inclusão não é só um número. O número é o que mostra que a gente está avançando, que a gente está no caminho certo, né? Mas, para a gente chegar nesse número, o passo número 1 é a gente ter um ambiente íntegro, né? Então, por isso que a gente tem ali o desafio de, além da nossa empresa, a gente estimular também que os nossos fornecedores e os nossos clientes embarquem na jornada de diversidade e inclusão. Maria Clara, a meta dela é melhor, né, gente? 30%. Mas só corrigindo, porque está sendo gravado, eu falei 24, gente, mas eu estou com 21 só, tá? Mas eu comecei com 9 desde 2020. E hoje eu na liderança, né? De mulheres na alta liderança. Né? Aí eu chamo de olhar para onde a gente começou. Exatamente. Né? 9, eu estou com 21 hoje, tá? Só uma correção, porque está gravado. Eu acho que eu falei 23 ou 24. Mas era só essa correção. Legal. Então, agora queria partir para as ações práticas que vocês têm tomado, né? Se você puder contar para a gente um pouquinho. As mais efetivas, né? Tem até uma pesquisa recente, pessoal, sobre diversidade e inclusão que foi feita acho que a Maria Clara vai falar para vocês, mas tem mostrado que diversidade e inclusão ela tende a aumentar a lucratividade das empresas. Então, realmente, não é um tema para ficar aqui só no blá blá, né? Porque realmente as empresas também estão interessadas nesse tema, porque isso traz realmente resultados financeiros. Então, cada vez mais a gente vai estar aqui escutando sobre isso, né? Eu falo sempre que diversidade e inclusão é negócio, né? Tem que estar na estratégia da companhia porque é negócio. Tem várias pesquisas globais que já trazem isso. A McKinsey, né, que é uma consultoria global, ela tem um estudo que mostra a diferença que tem no resultado financeiro das companhias que são mais diversas e inclusivas. Recentemente, sei lá, uns 2 meses, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, lançou o iDiversa, que é um índice específico de diversidade para as empresas que são listadas na Bolsa reportarem os seus indicadores, né? Então, de fato, diversidade e inclusão é um tema do mercado e está sendo cobrado pelas empresas, né? Pelas empresas e para as empresas. Então, as empresas estão precisando cada vez mais prestar contas,
porque é o reflexo da sociedade, né? As empresas nada mais são do que reflexo da sociedade. Então, o mundo está cobrando isso, né, gente? Não tem mais espaço para não ter diversidade e inclusão, e isso está sendo refletido nas empresas. Finalmente, eu sempre falo, né, eu tenho 20 anos de mundo corporativo que eu vivi para ver, que bom, né? Então, estamos avançando. E aí aqui eu trago um slide, né, que a gente tinha uma crença limitante, muito do que a Ana falou, que logística não é lugar de mulher. E aí a gente precisava trabalhar isso, porque lugar de mulher é qualquer lugar, então logística também é lugar de mulher. E aí, né, tem 5 anos que a gente trabalha de forma mais efetiva. E dentro da nossa estratégia tem várias iniciativas. A gente tem iniciativa de ambiente íntegro, de ambiente físico, porque, assim, sendo bem transparente com vocês, a gente tinha unidades operacionais que não tinha banheiro feminino. Então, a gente tem um movimento também do ambiente físico sendo feito, né? A gente tem iniciativas de atração de talentos, de retenção de talentos. E aí, no caso de retenção, a questão do ambiente íntegro ela é determinante. Não adianta eu trazer a pessoa diversa se eu não tiver um ambiente para essa pessoa diversa. Que é a questão do pertencimento, que eu é a falei questão sobre do escolher a pertencimento. música, né? A pessoa tem que dançar, escolher a música, o ritmo que ela quer dançar, né? Exatamente. Então, é uma série de iniciativas, mas eu acho que a nossa virada de chave foi, de fato, a gente ter o compromisso. O compromisso de mulheres em posição de liderança ele é anterior à nossa agenda ESG. Então, a gente já trabalha com ele há algum tempo. Embora só ele esteja ali na nossa agenda ESG, nós temos outros compromissos internos que o compromisso de mulher mobiliza a companhia para, né? Então, tendo uma meta estabelecida para a mulher, todo o resto vem junto, porque a empresa se veste de diversidade e inclusão. Então, eu acho que ter o compromisso foi a principal virada de chave. Desde 2021, diversidade e inclusão é meta de toda a companhia, impacta na nossa remuneração, né? Então, do CEO ao staff, todo mundo tem meta de diversidade, e isso faz a empresa se mobilizar e caminhar para isso. Na nossa estratégia, a gente tem uma infinidade de iniciativas, né? Então, a gente tem mentoria feminina, que são mulheres que já ocupam posições de liderança, formando outras mulheres, preparando outras mulheres para que possam também ocupar a posição de liderança. A gente tem grupo de homens aliados, né, porque os homens ainda são maioria, então, muitas vezes, é o homem que decide quem vai contratar. Então, a gente trabalha também o grupo de homens aliados. A gente trabalha com vagas afirmativas, não só para mulheres, mas para pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas trans, né? Então, é uma série de iniciativas para a gente conseguir chegar no resultado, e tem dado certo, né? A gente sai, nos últimos 5 anos, de 11% para 18% de mulheres na VLI como um todo. Em posição de liderança, a gente saiu de 13% e a gente vai fechar esse ano com 24%. E pessoas negras, hoje, a gente tem 63% da população da VLI de pessoas que se autodeclaram negras. Quando a gente faz um recorte para liderança, a gente tem 35% a partir da média liderança, que são os supervisores. E aí, quando a gente faz um recorte para alta liderança, a partir de gerente, a gente tem 19%. E esse é um desafio que a gente tem também, que é chegar a 30% de pessoas negras em posições de alta liderança. Então, embora a gente... Em quando? Que ano? Em 2030. Então, embora a gente tenha, né, ali, quando a gente olha a agenda ESG, só um compromisso lá, internamente a gente está mobilizado para fazer muito mais e trabalhando com todos os grupos. Desdobra em várias ações e, como eu falei no começo, né, é um tema que ele está em todas as áreas da empresa, né, muito interdisciplinar, porque quando a gente vê uma empresa se posicionando contra diversidade e inclusão, a gente já viu aí alguns exemplos. Esse não é um problema da área da Maria Clara ou da área de compliance. A reputação da empresa como um todo também está em jogo. Então, quando ela conta para a gente que os próprios objetivos financeiros, as metas, os bônus, estão ligados a isso,
significa um posicionamento da empresa que esse compromisso realmente importa. E eu acho que quando a empresa coloca o compromisso público, dá essa transparência, ela tem um ônus também de reportar os resultados, né? Então, isso também é um caminho sem volta, né? Não dá para... uma vez que você começou a trilhar, você vai ter que seguir por ali. É caminho sem volta, assim, né? Por uma questão de reputação, a empresa que assume um compromisso com diversidade, ela não pode recuar. E porque não tem mais espaço para isso. A gente tem um espaço muito mais diverso lá dentro. Não cabe mais coisas que cabiam há 5 anos atrás, não cabem mais hoje lá. Então, não tem espaço para recuar, né? Realmente é caminho sem volta. Bom, a gente viu na VLI que, internamente, a política de conscientização das pessoas tem sido forte e tudo. Queria saber como que vocês têm pensado a conscientização para os fornecedores, para os parceiros de negócio que se relacionam de alguma maneira com a VLI. Como é que tem sido isso? A gente entende, né, à medida que foi amadurecendo o tema dentro da companhia, a gente foi sentindo necessidade de extrapolar. Então, a gente tem uma base de fornecedores de mais de 3 mil empresas. Então, tem um potencial de impacto muito grande, né? E aí, óbvio, que tanto os nossos fornecedores quanto os nossos clientes, eles, quando assinam um contrato conosco, eles assinam junto ali o nosso código de ética, né? E o nosso código de ética trata sobre diversidade e inclusão. Mas a gente estava sentindo necessidade de mais. Então, a partir deste ano, a gente vai fazer agora, outubro e novembro, o primeiro workshop com clientes e depois um workshop com fornecedores, já num primeiro passo para a gente, especialmente com fornecedores, ter um programa estruturado, onde a gente vai começar a cobrar isso também dos nossos fornecedores, né? Numa expectativa realmente de que a gente não só cuide da nossa casa, mas que a gente consiga mobilizar o mercado para que isso cresça. Né? A gente já percebe alguns movimentos nesse sentido dos nossos clientes, né? A gente já tem cliente que bate lá na nossa porta e, assim como quer saber quanto que a gente emite de gases de efeito estufa, quer saber se a gente é um ambiente íntegro, se a gente tem canal de ética e se a gente é um ambiente inclusivo. E aí agora a gente está se preparando a partir desse ano para também acompanhar isso junto com a nossa cadeia de fornecedores. Isso mostra o nível de maturidade, de aculturamento do compliance nas empresas. Isso vai ser muito particular, né? Cada empresa vai ter o seu nível, a partir de onde começou, né? E é muito interessante saber que a VLI já está conseguindo extrapolar isso para os fornecedores. Tem uma iniciativa que eu não falei, mas que eu acho que vale a pena, que tem bastante a ver com o painel aqui, que é a iniciativa de inegociáveis, né? Em 22, a gente lançou a nossa política de inegociáveis. São comportamentos que não são aceitos sob nenhuma hipótese dentro da VLI, né? Que são esses 3: discriminação, assédio moral e assédio sexual. A partir do lançamento desse inegociáveis, né, ele foi feito dentro de um encontro de líderes, quando a gente reúne toda a liderança da companhia, foi lançado isso, e a gestão de política de consequência. Né? Então, as pessoas que cometem algum desses comportamentos, como o próprio nome já diz, isso é inegociável, e tem a gestão de política de consequência. Né? E aí é o ponto fundamental que eu falei lá no começo, né? Não existe diversidade e inclusão se não tem um ambiente propício para isso. Então, o comportamento inegociável, a partir disso também, é uma virada de chave, mais uma virada de chave importante para a gente melhorar o ambiente e, consequentemente, melhorar o nosso desempenho, né, em diversidade. A gente tem está escrito lá na estratégia da VLI que a VLI quer ser uma empresa de todas as pessoas.
é um dos imperativos do negócio, ser uma empresa de todas as pessoas. Então, para a gente ser uma empresa de todas as pessoas, né, as pessoas realmente precisam estar no ambiente que elas podem ser quem elas de fato são. Isso, gente, parece que é uma coisa de outro mundo, especialmente para essa geração aqui que está aqui, mas isso não era uma coisa muito real e muito recente, né? Assim, as pessoas se moldavam para caber dentro do ambiente corporativo. E, felizmente, isso não é mais aceitável, né? Então, quando a gente fala do ambiente íntegro e que as pessoas possam ser quem elas são, parece muito básico, né? Mas isso é um avanço muito importante e muito relevante para a gente ser, de fato, a VLI de todas as pessoas, né? Então, acho que o lançamento do Inegociáveis aí em 22 também é um marco super importante. Muito interessante a questão aí dos inegociáveis, né? E na ArcelorMittal também é feito um trabalho preventivo aí. Queria que você contasse para a gente, Ana, como que tem sido esse trabalho de conscientização. E, a partir do momento que as pessoas estão mais conscientizadas, isso também reflete nos canais de denúncia, né? Então, queria que você contasse para a gente, lá na ArcelorMittal, a realidade de vocês com relação a isso. Quanto mais as pessoas se aponderam do tema, né, tomam consciência do tema, as pessoas não sabiam, né, a diferença de um assédio, uma discriminação, um comportamento inadequado por um assédio real. Eu acho que hoje ainda é um grande desafio aí dos canais de denúncia separar o que é uma reclamação, o que é uma gestão inadequada ou um comportamento inadequado para um assédio moral ou um assédio sexual, né? A gente sabe, o assédio sexual ele é crime, ele é tipificado no Código Penal, né? Minha formação aí é jurídica, então eu consigo caminhar melhor nesse tema. O assédio moral está aí na CLT, né? Então, assim, o que para a gente lá de ferramentas, né, nesse trabalho preventivo, né? Porque eu estou andando de braço dado lá com diversidade e inclusão, né? Minha área lá de compliance. Só que o compliance, o programa de integridade, ele, por todo esse histórico que eu contei para vocês aqui, ele, querendo ou não, ele propiciou, por todas as políticas, né, esse trabalho de aculturamento, propiciou um campo fértil para discutir diversidade e inclusão, né? Então, eu tenho a base ali. E aí, uma das questões que você colocou, o canal de denúncia. Canal de denúncia, para mim, que está lá comigo, na minha área, a parte, quando eu falo de denúncias não forensic, né? Porque fraude, tudo que chega de fraude vai para uma outra área investigar, que é a área de forensic, a área de auditoria interna. Mas tudo aquilo que é comportamental vem ali para a gente. Os canais de denúncias no Brasil, eles cresceram, assim, eles passaram a ser reconhecidos e existe uma pesquisa, até trouxe para vocês, depois eu mostro aqui, da Alliant. Ela faz todo ano pesquisa com mais de 500 grandes empresas no Brasil. E ela traz uma evolução de quantas denúncias a cada 1.000 empregados, né? E é uma evolução. Em 2022, isso vem para 7 denúncias a cada 1.000 empregados, a média dessas 500 empresas que participaram. 7 denúncias a cada 1.000 empregados por ano. Pode voltar um pouquinho. Está aqui. Só volta. Mais um. Obrigada. A pesquisa está ali, são os relatos mensais a cada 1.000 empregados, né? Então, essa pesquisa ela é feita todo ano e ela viu isso. E na Celor não é diferente, eu acho que se a gente conversar com a VLI também não é diferente. Mas por que isso? Para mim, assim, quanto mais você treina, as pessoas entendem o tema, se aponderam do tema e denunciam. A outra coisa que eu acho que incentiva o canal de denúncia, elas começaram a ver punições, né? Verem que as coisas que é um canal sério, que a gente trata e que as pessoas que não são retaliadas e, ao mesmo tempo, existe punições, existe tratativas, e elas começam a ver isso no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a confiança mesmo. E uma outra coisa que eu acho que esses canais aumentaram, né, o número de denúncias aumentaram, é o fato, a mídia também corrobora com isso, né? Nunca se falou tanto em diversidade e inclusão, nunca se falou tanto em assédio moral, assédio sexual, discriminação. Então, isso também eu acho que é um amadurecimento da sociedade em relação ao tema,
E isso reflete aí nos números dos canais. Muito bom. Essa questão desse amadurecimento das empresas com relação ao programa de compliance, queria tratar agora um pouquinho sobre se isso está já extrapolando também na cadeia de fornecimentos, porque tem tendências Ótimo. aí internacionais que estão impactando nos negócios da Arcelor. A gente faz auditoria nos fornecedores, né? Todo fornecedor, para se cadastrar lá na Arcelor, e a maioria dessas grandes empresas, né, consegue um mínimo se estruturar, eles olham com quem que eles estão fazendo parcerias, né? E aí a gente pega todos o cadastro do meu fornecedor e fala assim, olha, existe fornecedor risco 1, 2 e 3. E a gente classifica esse fornecedor. Qual que é o meu risco nesses fornecedores? Então, no início, lá em 2009, quando a gente lança a política de anticorrupção, logo depois, 2012, mais ou menos, a gente olhava a corrupção. Né? Se tinha processo de lavagem de dinheiro, se meu fornecedor tinha algum envolvimento com corrupção. E hoje isso não basta. Né? Eu tenho hoje que fazer due diligence ambiental. Ele é poluidor? Né? Assim, a que nível? Né? Ele tem ações lá no IBAMA? Como é que está? Então, eu faço pesquisas nesse fornecedor, eu classifico. Aí começa a entrar a questão de diversidade. Esse fornecedor tem um programa de diversidade e inclusão minimamente implantado? É claro, gente, que isso também é nível de risco, nível de tamanho de companhia, tudo isso a gente olha, né? E aí começa a extrapolar. Então, e aí, hoje, a gente está muito focado, esse ano, um trabalho muito focado na questão de direitos humanos. Que aí está tudo a ver com diversidade e inclusão, porque direitos humanos, todo mundo acha, direitos humanos é político, né? É uma questão ligada à política. Gente, direitos humanos trabalho análogo escravo, saúde e segurança, meio ambiente, tudo isso é direitos humanos. Né? E aí existem legislações vindo aí da Europa que atingem a gente, porque somos empresas globais, tem uma já em force, né? Já vigente na Alemanha, não é uma questão que me atinge agora, né? Mas é uma legislação na Alemanha que fala o seguinte, você tem que conhecer seu fornecedor. Então, a Volkswagen está vindo aqui saber como que o aço dela é feito. Né? O aço da porta do carro dela. Aí eu falo, não, mas a minha pelota veio lá da Vale. Então, ela vai lá investigar a Vale. Ela vai lá e dá uma olhada minimamente no processo produtivo da Vale, no processo de extração. Aí vem em mim. Então, isso é uma questão lá na Alemanha. Na Europa, na União Europeia, tem uma legislação que entra em vigor agora, que pede transparência nos seus relatórios. E aí vem a questão, e a gente está trabalhando exatamente numa revisão da política de direitos humanos, que ela é de 2010, para a gente colocar aí uma due diligence efetiva nos meus fornecedores em relação a questões pontuais de direitos humanos. Né? Então, isso vem forte aí. Eu preciso conhecer com quem que eu me relaciono. Né? Eu já tenho isso para cliente, né? Outras questões. Mas o meu forte, assim, com quem que eu me relaciono? Isso é importante. Eu quero estar no mesmo nível, né? Se eu procuro tanto internamente estar no nível de respeito, no nível de compliance, eu também quero que os meus parceiros, aquela comunidade que eu interajo, também tenha o mesmo nível de compliance, né? Eu posso compartilhar, enquanto fornecedora, né, de serviços de consultoria, né, enquanto escritório, nós também temos recebido due diligence de clientes, né, dessas grandes empresas, querendo saber sobre o quanto o escritório está comprometido com diversidade e inclusão. Então, tudo isso para mostrar para vocês que realmente é o tema que está sendo efetivamente tratado. Né? Então, por exemplo, lá no escritório a gente fez um censo o ano passado para saber, conhecer o nosso público, né? O quanto tinha de, não só mulheres, que isso a gente sempre monitorou, mas também com relação a questões de gênero e tudo, a pedido de um cliente nosso, uma grande empresa. Então, realmente, é um caminho sem volta. Né? E aí, falando também sobre grandes empresas, você acha, Maria Clara, que esse é um tema
a diversidade e inclusão é um tema só para as grandes empresas, ou isso também afeta as médias, ou as médias que não estão ainda no radar delas esse tema? Como começar essa pauta de diversidade e inclusão, na sua opinião? Eu acho que é para todo mundo, né? Assim, a gente está vivendo a diversidade e inclusão. Não tem mais espaço para não se discutir, falar sobre diversidade e inclusão, independente do tamanho das empresas. É claro que as empresas maiores têm um impacto maior e se estruturam de formas diferentes, né? Mas falar sobre diversidade e inclusão, e eu tenho sido muito chamada por empresas pequenas, médias e pequenas empresas, assim, para compartilhar a experiência da VLI, porque querem, estão iniciando o movimento, né? E você falou que vocês fizeram um censo, é o ponto de partida, né? A gente conhecer o público que a gente tem. A gente faz o nosso censo a cada 2 anos, né? Ano passado a gente fez um censo, ano que vem a gente faz novamente o censo, para conhecer o público e saber como trabalhar, né? Então, acho que é para todas as empresas, tem que haver, de fato, a intenção, né? Porque não pode ser só o discurso, né? Tem que ter, de fato, a intenção, e a minha vivência lá na VLI deixa isso muito claro, assim, que a gente só consegue ter os avanços porque a gente tem uma alta liderança, de fato, comprometida. Né? Eu sozinha, a minha área sozinha, não faria nada, não mudaria 1%. Né? Eu falo que a gente na verdade, o grande maestro ali dessa orquestra, né? Mas é um tema que é da companhia inteira, e a minha área sozinha não conseguiria avançar absolutamente nada, a gente ficaria ali só se desgastando. Né? Então, realmente, precisa estar na pauta do negócio, precisa estar na estratégia do negócio para, de fato, acontecer, mas aí é para todas as empresas. Né? Está no mundo. Então, a gente olha para essa sala aqui, é onde que essas pessoas querem trabalhar. Né? Com certeza. Então, acho que ainda tem esse fator, assim, né, de onde as pessoas escolhem trabalhar. Então, realmente, precisa ser um ambiente que, mais do que diverso, ele seja inclusivo. Né? Muito bom. Você, Ana, para a gente já ir caminhando aí para o final, você acha, na sua visão, como que a gente acomoda esse tema diversidade e inclusão só para as grandes empresas, ou dá para colocar isso em prática? Como começar, as pequenas empresas ou as pessoas que estão aqui interessadas no tema? Qual que é a sua opinião? Eu acho assim, é desafiador para a grande, imagina para a pequena, né? No painel anterior, alguém perguntou assim, mas e é pequena, como é que ela estipula um canal de denúncia? Né? Assim, eu tenho uma plataforma que me cobra milhões, não sei, milhões não, gente, desculpa, não é milhões não, mas assim, é uma plataforma internacional, demanda investimento, né? E aí porque você precisa ouvir esse público, né? Aí, fazendo só um link com a palestra anterior e com a diversidade e inclusão, né? Como é que a pessoa que está lá sofrendo uma discriminação, né? Racismo, pode falar, né? Ele não quer ir no gerente conversar. Mas minha empresa é pequena, não tem uma plataforma que eu posso ir lá anonimamente. Aí foi falado. Coloca uma caixinha, né? As pessoas podem escrever, às vezes nem à mão, digita, imprime e coloca lá na caixinha. Não pode ter a câmera lá olhando a caixinha, né, gente? Mas foi falado isso, coloca uma caixa, começa com o que dá, com o recurso que tem. Mapeia, o que você acabou de falar, né? Faz um censo dentro da empresa pequena para ver assim, qual a porcentagem, né, de pessoas negras na companhia, qual a porcentagem de pessoas trans, qual é a porcentagem, e começa a verificar. Será que realmente precisa para entrar na companhia do inglês? Né? Assim, não, mas a empresa é global, precisa do inglês. Mas a função que você está contratando hoje, porque todo mundo aprende, né? Contrata caráter que o resto das pessoas aprendem. Eu falo muito isso. Aquele cargo precisa realmente do inglês? Então, é esse tipo de olhar, porque às vezes a gente, a pequena empresa pode começar com esse tipo de olhar, né? Porque às vezes você nivela ali a porta de entrada e você não consegue ter diversidade, né? Isso
que a Ana falou é super importante. Assim, a gente tem os nossos programas de porta de entrada, né? E incluindo o programa de trainee, que é um programa queridinho nosso. E aí o nosso programa de trainee, a pessoa tinha assim quase que vindo de outro planeta, né? De tanta coisa, de tanta etapa e tal. E aí quando a gente começa a falar sobre diversidade e inclusão de forma estruturada, a gente falou, mas calma aí, né? A gente está sem querer, a gente está excluindo uma galera. Aí a gente tomou a consciência e mudou completamente. Então, hoje a gente fala muito mais do que saber falar várias línguas, que ter tido uma experiência fora. A gente quer saber a história das pessoas. Porque aí né, a questão técnica a gente vai oferecer para a pessoa, ela vai se desenvolver ali junto com a gente. Então, antes precisava de não sei quantos idiomas, precisava ter tido uma experiência internacional, tinha que ter estudado em tais universidades, ou então não entrava no programa de trainee. E aí a gente tinha sempre um programa de trainee que o retrato era sempre o mesmo. Né? A gente não tinha um retrato diferente. A foto, na hora que vinha ali, os escolhidos, né, trainees, eram sempre os mesmos. Eram homens, eram brancos. Então, assim, não tinha absolutamente nenhuma diversidade. Então, a gente abriu mão disso, falou, vamos ouvir a história das pessoas e o potencial que as pessoas têm a partir da vivência delas. E o que precisar de conhecimento técnico, a gente vai ofertar. E aí, sim, já há alguns anos, a gente consegue, felizmente, ter uma foto bastante diferente do nosso grupo de trainees. E essa questão do você oferecer o treinamento, a capacitação para as pessoas, isso realmente tem a ver com o incluir de verdade. Né? A pessoa não tem aquela competência, mas o caráter é o mais importante, eu vou atrás disso. E eu fico bem contente de ouvir esse tipo de história. Porque, por exemplo, se for pensar uma pessoa que mora lá na favela, que tem um bom caráter e quer uma oportunidade na VLI, ela também tem os méritos dela de conseguir sobreviver daquela maneira e talvez aquela vivência singular dela é o que vai trazer o que a VLI não tem quando ela não pensava de forma na diversidade e inclusão. Então, realmente, é pegar a singularidade de cada um, a inteligência de cada um. Isso, realmente, gente, nós somos 8 bilhões de pessoas totalmente diferentes. Né? E que bom, né? E a gente que é mãe de gêmeos, a gente pode confirmar, né, Ana? Que, mesmo sendo idênticos, né, eles são totalmente diferentes. E isso mostra a singularidade de cada um mesmo. E a diversidade e inclusão tem a ver com explorar esse potencial de cada um. Eu espero que a gente tenha plantado aí uma sementinha para vocês sobre o tema. Acho que a gente tem 10 minutos, a gente conseguiu concluir. Você acha que a gente pode abrir para uma pergunta nesses 10 minutos? Eu acho, de repente, até mais de uma, se tiver. Ah, legal. Pessoal, tem alguém que esteja com uma pergunta engatilhada aí e queira aproveitar a disponibilidade delas? O pessoal está um pouco tímido, parece. E aí, gente, pode mandar por escrito se estiverem muito tímidos. A Juliana pega por escrito. Isso. Se vocês quiserem mandar depois, o site da Target Multimídia, que é uma das realizadoras do evento, está aberto. Fiquem à vontade para escrever por lá. Temos uma pergunta? Só um minutinho. Só a primeira começar aí. Só abrir, né? Que bom, temos uma corajosa aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer ouvir 3 mulheres falando com tanta clareza sobre diversidade. Boa tarde, pessoal. Desculpa, está me ouvindo? Eu acho que ele está baixinho, mas parece que está ligado. Né? Boa tarde mais uma vez, meu nome é Carol. Primeiro, falar que eu estou muito feliz de ouvir 3 mulheres falando tão bem sobre diversidade para pessoas jovens e não tão jovens, com tanta clareza, conhecimento e afeto. Falar de diversidade sem carregar o tom de afeto não fala sobre diversidade. Então, eu agradeço de ter a oportunidade de ouvir
as informações de uma forma tão singela. E singela, profissional e real, com entrega de dados, que funciona. E a minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que falar de diversidade traz o faturamento com a imagem da empresa. O fator humano, vocês perceberam durante essa trajetória uma melhoria no fator humano, na convivência das pessoas, depois da aplicação e de espalhar o conhecimento sobre o que é diversidade? Sim. A gente tem não sei se não é um prêmio, mas enfim, tem um indicador que é o GPTW, né? Great Place to Work, bom lugar para trabalhar, que a gente participa e que a gente todo ano é avaliado, né? Os nossos empregados que respondem e são ouvidos, e aí a gente tem uma nota final e a gente percebe a melhoria dessa nota a partir do momento que a gente vai tendo uma melhoria de ambiente e tornando uma empresa onde, de fato, as pessoas podem ser quem elas são. Então, sem sombra de dúvida, tem uma diferença enorme. E aí eu vou contar sendo assim bem vida real com vocês aqui, vou contar uma experiência minha, né? Eu estou na VLI há 9 anos. O tema de diversidade e inclusão está comigo há 2, né? Antes ele ficava dentro do RH. E, de fato, é um trabalho que tem muito afeto, né, envolvido. Eu acho que a gente precisa realmente acreditar. Não é o tipo de coisa que você faz se você não acreditar. E eu participei da primeira turma de formação de mentoras, né? A gente tem lá a mentoria feminina e eu participei da primeira turma de mentoria feminina. Esse ano a gente já formou a terceira turma de mentoras, então eu fui lá da primeira turma, isso foi antes da pandemia, deve ter sido há 5, 6 anos atrás. O que aparecia nessa formação de mentoras, ali no grupo de mulheres, gerentes, se preparando para ajudarem outras mulheres a se desenvolverem, poderem também ocupar posição de liderança, é completamente diferente do que a gente viu. E aí agora, né, eu como dona do programa, assim, acompanhei bem de perto, do que a gente viu na terceira turma. Porque é a prova assim, nítida, clara e transparente do tanto que o ambiente melhorou. Né, lá, há 6 anos atrás, a gente não está falando de muito tempo, a gente falava muito assim de logística não é lugar de mulher. Estava posto isso e ninguém discutia. Então, as poucas mulheres que estavam lá ocupando posição de liderança se masculinizavam. Porque precisava ser homem para estar naquele ambiente. Né? E na primeira turma de mentoras, a nossa ficha caiu e falou: olha o que a gente está fazendo. Não é isso. Se a empresa está contratando mulher, ela quer o feminino. Ela não quer mulher atuando como homem, ela quer mulher atuando como mulher. Né? Então, tem uma mudança muito nítida de ambiente. Aí, né, trago aqui um exemplo de mulher, porque é o que eu vivi, né, é o que eu vivo lá no dia a dia, mas a gente vê isso em todos os grupos de afinidade. A gente tem muitos relatos das pessoas, do grupo LGBTQIA+, também, bastante relato, né, na operação, mas como é que pode ter uma pessoa trans nessa operação tão pesada? Tem várias pessoas trans. A gente hoje faz processo seletivo exclusivo para pessoas trans. Então, a gente percebe, inclusive porque agora as pessoas têm espaço para falar. Né? Então, antes não tinha, agora tem espaço para falar. Então, com certeza, a gente percebe muita diferença no dia a dia. Que ótimo. É realmente uma construção, né? Uma evolução. Oi. E é dessa forma que a gente vai conseguir mudar aos pouquinhos, né, gente? Realmente é tijolinho por tijolinho, desse jeito. Acho que tinha mais uma, temos mais... Dá 4 minutos? Temos sim. Oi, boa tarde, eu sou Fernanda. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada, Targa. Já agradeci de manhã, estou agradecendo de novo, que está sendo muito bacana, né, participar disso aqui. E o que eu queria perguntar é com relação às barreiras que se enfrenta nesse viés de diversidade. A gente estava falando aqui um pouco mais cedo sobre pequenas empresas, né? E, né, teve o exemplo da caixinha, mas eu acho que também é preciso uma certa vontade,
né, da gestão da pequena empresa, um certo letramento que muitas vezes as empresas, os gestores, né, dessas pequenas empresas não têm, ou até de grandes empresas também que não têm. Né? E aí o que eu queria perguntar é que estratégias que vocês adotaram para vencer determinadas barreiras, conservadorismos, enfim, além, né, obviamente, de demonstrar a vantajosidade financeira, eu acredito que possivelmente tem que ir um pouco além, né, e passar pelo comportamental. Então, eu queria só ouvir um pouquinho a respeito disso, se possível. Eu acho que a primeira coisa que o empresário, você tem que mexer no bolso. Mexeu no bolso do empresário. O empresário, porque a empresa, a gente, é para lucrar. Né? Ela tem a função social, mas ela precisa ter lucro, ela precisa ter empregado, ela precisa pagar, ela tem que respeitar direitos trabalhistas, então ela tem que lucrar. Né? Primeira coisa, a gente está lá para que o negócio, meu papel, né, é para que o negócio prospere, mas com integridade. Né? Respeitando aquilo que a gente tem que respeitar, com a função social dela. Então, eu acho assim, a Maria Clara falou, existem diversas pesquisas e trabalhos, essas grandes consultorias, a McKinsey é uma delas, que mostram muito a questão do como que a diversidade tem agregado para o negócio. Né? Então, isso é a primeira coisa de você motivar a alta... vamos pensar aí na empresa pequena, os sócios. Mostra para ela. Né? E a outra coisa que eu acho que vai acontecer, que é um caminho... Gente, nós estamos começando, né? Ainda tem muita água pela frente. Mas um caminho que eu vejo é essas grandes empresas, na hora que elas contratam, elas tratarem como diferencial a pequena que tem um programa. Né? Vamos supor, você faz um bid lá, 3 pequenas empresas, mais ou menos o mesmo preço. Uma tem algum mínimo de programa estruturado, beneficia ela, né? Escolhe ela. Acho que é uma forma também da sociedade caminhar com isso. Fernanda deu um exemplo. Ela teve um cliente que exigiu que ela fizesse um censo, né, no escritório de advocacia. Então, acho que esse aí é o caminho. Né? Não sei se eu respondi. A gente tem que pensar assim, o exemplo vários exemplos da Maria Clara e da Ana, grandes empresas, políticas globais. Isso, gente, é o estado da arte, né, em termos de diversidade, tem a ver com o que eu falei no início de maturidade do programa. Então, realmente ter a disposição de começar. Se não começar, você vai ficar lá o esqueleto e ainda não praticou nada. Então, tendo uma pessoa que esteja disposta a começar e é o que a gente está fazendo aqui, né, plantando a sementinha aí para essa nova geração, eu acho que é um bom começo. Acabamos em cima. Gente, muito obrigada aí pela participação. Espero que tenha sido útil aí as nossas colocações. Maria Clara, obrigada. Obrigada, Ana. Foi um prazer. Muito obrigada a vocês 3 pela presença, pelo tempo e disponibilidade. Foi incrível. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também.